Meus queridos, a gente vai começar agora a trabalhar com cálculo de área, tá? A matéria anterior era cálculo de volume, agora a gente vai trabalhar cálculo de área, tá? A área eu só tenho duas dimensões, tá? Então eu vou ter uma largura vezes um comprimento, tá? Basicamente, isso é o meu uso de cálculo de área, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas figuras, né? Eu tenho um quadrado de 6 por 6, que eu dividi pela metade e construí dois retângulos de 6 por 3, tudo bem? Então, ó, eu tinha um quadrado de 6 por 6, eu peguei a metade, aqui ficou 3, aqui ficou 3, eu fiquei com dois retângulos de 6 por 3, ou um retângulo só, porque aqui eu tenho dois juntos, eu coloquei um na frente do outro, ó, abri ele, ó, coloquei um na frente do outro, eu vou ter um retângulo de 12 por 3, tá? Se eu fosse calcular as áreas, pessoal, no caso, ó, se eu for calcular a área do quadrado, pessoal, como o quadrado tem todos os lados iguais, né? A área do quadrado nada mais é que lado ao quadrado, tudo bem? Então a área do quadrado nada mais é que lado ao quadrado, tá? Então o que que acontece, ó? Se eu pegar 6 e elevar ao quadrado, então a área do meu quadrado aqui, ó, vou até colocar um quadradinho, ó, a área do quadrado é o quê? É lado ao quadrado. Por quê, professor? Porque não é lado vezes lado? Todos os lados do quadrado são iguais? Então é lado ao quadrado. Se eu tenho um lado de 6, vai ficar o quê? 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 36 centímetros quadrados, tá? Quando eu estava fazendo volume, ficava ao cubo, mas como agora estão fazendo área ao quadrado. A área do meu retângulo, desse retângulo aqui, ó, é o quê? É 3 por 12. Então eu vou fazer a área do retângulo é igual a base vezes a altura, ó. Tudo bem? Então vai ficar o quê? Vai ficar a base 12 e a altura 3. 3 vezes 12, 36. 36 é o quê? Centímetros ao quadrado. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho duas figuras equivalentes. Apesar da forma delas ser diferente, eu tenho figuras equivalentes. Aqui é meio óbvio, porque do meu quadrado eu tirei esse retângulo, né? Mas só que as aplicações disso aqui valem para outras figuras também, que às vezes ela não tem um formato parecido, mas ela tem área equivalente, tá? Ela tem área onde eu consigo ter um valor parecido ou igual, tá? Às vezes ele não é exatamente igual, mas é muito próximo, tá? Então aqui eu tenho duas figuras que eu chamo de equivalentes. O que quer dizer que duas figuras são equivalentes? Elas possuem áreas iguais ou muito próximas, tá? Pessoal, professor, mas o que é muito próximo? Por exemplo, eu tenho uma área de 5 metros quadrados e tenho uma área de 4,99 metros quadrados. Eu posso dizer que elas são áreas muito próximas. Então elas são praticamente equivalentes, tá? Então figuras equivalentes são aquelas que têm a mesma área, tudo bem? Aqui, pessoal, eu tenho o cálculo de área também quando eu tenho uma malha quadriculada. Prestem bem atenção aqui, ó. Nessa figura aqui eu tenho um retângulo e nessa eu tenho um paralelogramo. Professor, qual é a diferença entre retângulo e paralelogramo? Retângulo, eu tenho ângulos retos, ó. Tenho ângulos retos e lados que são paralelos, ó. Esse lado é paralelo a este e este é paralelo a este. Esse aqui tem a mesma medida deste e esse tem a mesma medida desse, tá? Aqui no paralelogramo, eu tenho lados paralelos, ó, este é paralelo a este a este, só que os meus ângulos não são iguais, tá? E eu tenho uma certa inclinação aqui, tá? Então os meus ângulos aqui, ó, este é igual a este, mas este aqui já é diferente, ó. Se esse é igual a este aqui já não é, ó. Isso já é diferente, tá? Então aqui eu tenho os quatro ângulos iguais e quatro lados paralelos, tá? E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho lados paralelos, 2 a 2, só que os ângulos não são iguais, não são retos, tá, pessoal? Como que eu calculo a área dessa figura aqui, pessoal? Essa figura aqui eu vou calcular o quê? É base vezes altura. Então vamos contar a base, ó, contando os quadradinhos, ó. 1, 2, 3. Então ele tem 3 de altura, ó. Vamos contar embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 de base aqui. Se eu fizer aplicar o teorema aqui a fórmula da área dele, é base vezes altura, 6 vezes 3 vai dar 18. Então isso aqui tem 18 unidades ao quadrado de área, tá? Pessoal, e essa aqui, como é que eu calculo? A ideia é a mesma, pessoal, ó.
eu vou contar a base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tem 6 quadradinhos. E a altura. Professor, mas a altura é esse lado aqui torto aqui? Não, a altura é isso aqui, ó, que vai de um lado até o chão, ó. Isso aqui é a altura dele, ó. Isso aqui que é a altura dele, tá? Então, quantos tem de altura? 1, 2, 3. 3 vezes 6 dá 18, ó. 18 unidades quadradas. Perceba, ó, são duas figuras com formatos diferentes, mas elas têm áreas iguais, então elas são figuras equivalentes. Isso é um retângulo, isso é um paralelogramo, tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Ó, aqui, pessoal, eu tenho aqui a área do retângulo e a área do triângulo, pessoal. Prestem muito bem atenção nessa parte aqui que é muito interessante, ó. A área do retângulo, como a gente já viu, vai ser sempre a base vezes a altura. Esse retângulo é igual ao outro, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tem 6 de base e 1, 2, 3 de altura, ó. 3 de altura. Então a área dele seria 3 vezes 6, que eu vou encontrar 18 unidades ao quadrado. Por que unidades, professor? Porque aqui não fala que é centímetro, não fala que é metro, eu vou usar unidade, tá? Agora, pessoal, eu vou trabalhar a área do triângulo. Prestem bem atenção aqui, pessoal. Faz de conta que essa parte verde, azul não tem, tá? Isso aqui é a mesma figura dessa, não é? Então seria um retângulo de 3 por 6, que a área seria quanto? Seria 18, né? Só que o que acontece? Se eu pegar aqui uma diagonal, essa linha aqui, pessoal, que passa aqui pelo meio aqui, ó, ela chama de diagonal, tá? Se eu pegar aqui, ó, agora eu fiquei com duas figuras, certo? Uma azul e uma figura, eu acho que isso aqui é laranja, sei lá que cor que é isso. Um azul e uma figura laranja aqui, né? O que figura é essas duas separadas? Por exemplo, só essa figura azul, o que ela é? Ela é um triângulo, ó. Ela é um triângulo. E o de baixo também é um triângulo. Então, pessoal, o que acontece? De um retângulo, eu tiro dois triângulos. Então, a área do meu triângulo seria o quê? A metade da área do meu retângulo. Então, a área do triângulo, pessoal, ela é dada por base vezes a altura, tá? Base vezes a altura, que nem o retângulo. Só que não tem dois triângulos dentro de um retângulo? Dividido por 2, porque eu acho a área só de 1. Então, essa aqui é a fórmula para eu calcular a área de um triângulo, tá? A do retângulo, como é mesmo? A do retângulo, ó, a área do retângulo seria o quê? Seria a base vezes a altura, tá? O A eu estou usando como altura, tudo bem? Então, essa é a fórmula para calcular a área do retângulo e essa do triângulo. Por quê, professor? Porque dentro do meu retângulo sempre eu vou ter dois triângulos, tá? Por isso que ela é dividida por 2, tá? Eu uso a fórmula da área do retângulo para calcular o triângulo. Só que como tenho 2, eu divido por 2, tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Ele agora está falando para a gente sobre a área do trapézio, tá? O que é um trapézio, professor? Trapézio, pessoal, é uma figura onde eu tenho, ó, lados que são... É um quadrilátero, porque tem 4 lados, só que eu tenho, ó, 2 lados paralelos e 2 que não são. Esse aqui com esse aqui não é paralelo, ó, porque se eu aumentar esse aqui, ó, e aumentar esse aqui, uma hora eles vão se encontrar, então eles não são paralelos. Então eu tenho uma base aqui em cima, que eu vou chamar de base menor, Bzinho, tá? Uma base aqui embaixo, que eu vou chamar de base maior, Bzão, e a minha altura, tá? A altura, como eu falei para vocês, é uma linha reta, então a altura vai ser isso aqui, tá? O que acontece aqui, pessoal? Perceba que a ideia é parecida com o cálculo da área do triângulo. Se eu pegar um retângulo do mesmo jeito, de 6 por 3, que tem 18 unidades quadradas de área, e esse aqui, pessoal, se eu pegar um trapézio, se eu dividir o meu retângulo aqui, eu formo 2 trapézios, ó. Eu tenho o trapézio 1 aqui, ó, e o trapézio 2 aqui, ó. Tem 2 trapézios aqui. Então a área dele também vai ser dividido por 2. Só que aqui tem um porém, porque o que acontece? No triângulo eu só tenho uma base. No retângulo eu tenho 2, só que as duas são iguais, então não faz diferença. Aqui eu não tenho 2 bases iguais. Eu tenho até 2 bases, só que uma é menor e outra é maior. Então eu tenho que usar essa informação. Então o que eu tenho que fazer, ó? Para calcular a área dele, eu tenho que pegar, ó, porque eu queria calcular tudo esse pedaço aqui, não quero?
porque a área do retângulo não é tudo isso? Então eu vou dividir por 2, ó, então eu vou usar a fórmula da área do retângulo, ó, vou colocar aqui, ó, a área do trapézio, ó. Eu vou usar, então seria a base maior vezes seria a base vezes a altura, certo? E dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque eu tenho 2 trapézios, certo? Dentro do retângulo. O que vai acontecer aqui, pessoal? Só que para mim usar essa fórmula, eu teria que ter que multiplicar a base vezes a altura, certo? Mas a base aqui, pessoal, é este mais esse. Quanto mede esse? Não mede Bzinho, porque esse retângulo, não tá de cabeça, esse trapézio não está de cabeça para baixo? Está. Então aqui é Bzinho e aqui é Bzão, ó. Certo? Aqui é a base menor, aqui é a base maior do trapézio. Então esse pedaço todo aqui, ó, mede quanto? Não mede Bzão mais Bzinho? Então, se eu fosse calcular a área disso aqui, eu teria que fazer o quê? Bzão mais Bzinho vezes a altura, dividido por 2, porque tem 2 retângulos, 2 trapézios lá dentro, certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar, ó, Bzão mais Bzinho, fecha um parênteses, vezes a altura aqui, ó. Esta é a fórmula para calcular a área de um trapézio, tá? Sempre vai ser essa. Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Pessoal, a ordem aqui, se for Bzinho mais Bzão, não importa, tá? Aqui não vai alterar nada a ordem, tá? Então essa é a fórmula para calcular a área de um trapézio, tudo bem? Outra figura, pessoal, que sai do mesmo desenho lá, ó. Imaginemos que eu tenho aqui um paralelogramo. O que é um paralelogramo, professor? Uma figura de 4 lados com 2 lados paralelos entre si. Ou seja, esse lado aqui é paralelo a este e este é paralelo a este. Imagine, pessoal, que eu divido esse meu paralelogramo em 2 triângulos. Ó, eu tenho um triângulo aqui e tenho um triângulo aqui, ó. E eu junte eles de forma a formar essa figura aqui. Essa figura, ela se chama losango, tá? Essa figura se chama losango, tudo bem? O losango nada mais é que uma figura que tem 4 lados iguais, tá? Este lado é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, tá? Essa é a definição assim mais usual de losango, tudo bem, pessoal? Losango é uma figura de 4 lados iguais. E como eu vou calcular a área dele? Então a área dele, ela possui um pouquinho mais de dificuldade de você calcular, tá? Porque se você fosse calcular aqui, ó, fosse calcular a área dessa figura aqui, o que você faria? Você faria base, né, essa parte aqui, vezes a altura, que é essa parte aqui, né? Acordamos que é essa parte aqui, certo? E nessa figura, cadê? Onde tá essas coisas? Pessoal, perceba, ó, que isto aqui, que é a minha altura, ó, a altura da minha figura, o A, está aqui. Tá? Por quê, professor? Porque, ó, se eu pegar a minha figura ali, ó, esse pedaço aqui tem quanto? 1, 2, 3, 4, certo? Aqui, ó, tem quanto? 1, 2, 3, 4 também. Então, essa figura aqui, nossa, aqui, tá aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar a minha altura pela minha base. A minha base tá aqui, ó. Essa aqui é a minha base. A minha base aqui, ó. Essa é a minha base, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar... Só que aqui eu desmanchei a figura, certo? Então eu vou ter que usar outra fórmula. E a fórmula para calcular a área do losango, ó, vou desenhar um losanguinho aqui, ó, a área do losango, é igual ao quê, pessoal? Vai ser sempre a diagonal maior. O que é diagonal mesmo, pessoal? É a linha que sai de um vértice até o outro não adjacente. O que é não adjacente, professor? É vértice que não está no mesmo lado. Por exemplo, ó, o que é o vértice? É isso aqui, certo? O encontro de duas retas chama vértice. Esse aqui vamos chamar de vértice A. E esse aqui eu vou chamar de vértice B, esse aqui de C, esse aqui de D. O que são vértices não adjacentes? Por exemplo, o A e o B estão no mesmo segmento de reta, não tá? Então eles são adjacentes, porque estão na mesma reta. Agora, ó, o A e o D também são 2 segmentos adjacentes, porque eles estão no mesmo segmento, ó. Tá? Onde um termina, o outro começa. Agora, o C não está na mesma reta que o A. Então, a gente chama ele de segmento não adjacente. Então, a reta que sai de A e vai até o meu B é uma reta que eu chamo de reta que liga segmentos não adjacentes. A gente chama de diagonal. A mesma coisa acontece aqui, pessoal. Ó. O B e o D não estão compartilhando nenhum segmento de reta. Então, essa reta que sai do B e vai até o D, eu chamo
de diagonal também. Então, quer dizer que o quê? O meu losango tem duas diagonais. Uma menorzinha, essa aqui, eu vou chamar de Dzinho, ó, essa pequena. E a grande aqui, ó, que vai do A até o C, eu vou chamar de Dzão. Então, a área, para calcular a área do losango, eu vou usar o quê, pessoal? Vou usar o Dzinho, tá? Vezes o Dzão, tudo bem? Dividido por 2, tá? Essa é a fórmula para calcular a área do meu losango. Então, eu vou pegar o valor da diagonal maior vezes a diagonal menor e vou dividir por 2, tudo bem? Essa é a fórmula para calcular a área do losango, tá? Agora, pessoal, a gente vai ver assim a aplicação que eu já até expliquei anteriormente, mas a gente vai ver como que eu calculo a área quando eu tenho só quadradinhos, ó. Se eu pedir para vocês, se eu disser para vocês que esse quadradinho vermelho tem 1 centímetro de base e 1 centímetro de altura, a área dele seria o quê? Seria 1 vezes 1, que vai dar 1. 1 o quê? Centímetro ao quadrado, tudo bem? Se eu quisesse falar para vocês calcular a área desse retângulo, como é que vocês fariam? Vocês contariam, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 embaixo, então é a base, 6, e 1, 2, 3, 4. 4 aqui que seria a altura, então o total dele seria 24. Vamos supor que ele tenha 1 centímetro, ele tem 24 centímetros quadrados, tudo bem? Então a área das nossas principais figuras, pessoal, sempre vai estar relacionado com a base vezes a altura. Às vezes, dependendo da figura, que é o caso do trapézio, que é o caso do losango, eu vou dividir por 2, que eu já expliquei o motivo, tá? E o losango também, tudo bem? Mas o retângulo e o quadrado é só base vezes a altura, tá? No caso do quadrado, que tem aí a especificidade de ter todos os lados iguais, basta eu fazer lado ao quadrado, tudo bem? Só aqui, ó, volta a falar para vocês das fórmulas, né? Ó, ele fala para você que a área do retângulo é igual ao quê? Base vezes altura. Então, sempre vai ser a base vezes a altura, tá? A área do nosso retângulo. A área do nosso paralelogramo, que também é uma espécie de retângulo, né? Na verdade, do retângulo, que é um paralelogramo, né? A área dele também vai ser base vezes altura. Só que aqui tem que tomar um cuidado, pessoal, porque a altura não é isso aqui, ó. Não é essa linha que está deitada. A altura vai ser uma linha aqui reta, tá? Vai ser sempre uma linha reta. Por quê, professor? Porque, olha, imagine que eu peguei esse pedacinho do triângulo e pus aqui, ó. O que eu formei? Agora não tem mais esse pedacinho aqui, formou um retângulo. Então, vai ser a altura vezes a base, tá? Só que a altura não é essa linha, vai ser sempre uma linha reta aqui, ó, tá? Então é base vezes a altura também. A área do nosso triângulo a gente também já viu, pessoal, que vai ser base vezes a altura dividido por 2. Por quê, professor? Por causa disso, ó, dentro de um retângulo eu tenho 2 triângulos, então eu tenho que dividir por 2 para achar a área de um, tudo bem? Aqui, pessoal, a área do trapézio. A gente também já viu, só que tem que tomar cuidado, porque trapézios tem alguns tipos, tá? Eu tenho o primeiro tipo de trapézio, que se chama trapézio retângulo, onde eu tenho dois ângulos retos, ó. Dois ângulos retos, tá? Dois ângulos retos. E a minha altura vai ser esse lado reto, ó. Então, a minha altura vai estar aqui. A área dele vai ser calculado como, pessoal? Vai ser aquela forma que a gente desenvolveu antes. Vai ser a área do nosso trapézio, ó. Vou escrever aqui, ó, trapézio. É igual ao quê? É igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Por que, professor, base maior mais menor? Por causa disso aqui, ó. É a área do retângulo, ó. A área do retângulo. Base maior. Então, seria a base, que seria esse pedaço todo, ó, que é a base maior mais a base menor, vezes a altura H. Tudo bem? Então, esse é o nosso trapézio retângulo, onde eu tenho dois ângulos retos. Eu tenho um trapézio isósceles. O que é esse trapézio isósceles, professor? Trapézio isósceles tem dois lados iguais, ó. Esses dois lados têm a mesma medida, tá? E a altura vai ser o quê? Vai ser a linha reta que sai da base maior ou base menor e vai até a base maior ou menor. Então, é uma linha reta, tá? Não é essa linha encurvada aqui. Não pode ser. A altura tem que ser uma linha reta. Então, ela sai daqui e vai até embaixo, tá? A altura ela vai estar fora da figura, tá? Às vezes, em alguns casos, ele põe dentro, mas a maior parte dos casos vai estar fora da figura. E a fórmula vai ser a mesma.
base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O que que muda, professor? O lugar onde vai estar a altura. A altura no trapézio retângulo vai estar no próprio lado reto. A altura no trapézio isósceles vai estar fora da minha figura, tá? Vai estar em algum lugarzinho aqui fora. E eu tenho o último caso de trapézio, que se chama trapézio escaleno, que todos os meus lados são diferentes. Eu não tenho nenhum lado igual ao outro. E a altura também vai estar fora. Professor, como é que eu vou saber que é trapézio isósceles e escaleno? Pessoal, é só se ele perguntar para você a diferença. Por quê? Para cálculo de área não importa, porque vai ser base maior vezes base menor vezes a altura. A altura eu sei que ela vai estar fora, nos dois casos, fora da figura. E a base maior e a base menor sempre vai ser uma maior que a outra mesmo. Então, é só se ele te perguntar no exercício. Se ele te perguntar, professor, como é que eu vou saber? Pessoal, esses símbolos aqui, ó, quando eu tenho... Aqui eu tenho dois tracinhos, ó, e aqui eu tenho dois tracinhos. O que que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que esses lados são iguais. Sempre que eu tenho uma figura e coloco, por exemplo, um tracinho, vamos supor que eu tenho um triângulo, ó, triângulo aqui, ó. Daí eu coloco um tracinho aqui e um tracinho aqui. Quer dizer que este lado é igual a este. Se eu colocasse um tracinho embaixo, quer dizer que este lado é igual a este, que é igual a este, tá? Os tracinhos servem para dizer que são lados iguais. Ah, professor, e se eu tenho assim, ó, um retângulo, e daí eu tenho aqui, ó, dois tracinhos aqui, aqui 3 e aqui 3. Pessoal, ó, os que tem dois tracinhos são iguais, ó, este e esse são iguais, e este e esse são iguais, ó. Esses tracinhos servem para dizer que são lados iguais, tá? Pode ter um, pode ter dois, depende da nossa figura. Por exemplo, ó, nesse trapézio escaleno, eu posso colocar, ó, um tracinho aqui no Bzinho, dois tracinhos aqui nesse lado, 3 aqui, ó, e 4 aqui, ó. Quer dizer que nenhum lado é igual, ok? Aqui, ó, no outro, eu vou colocar, ó, um tracinho aqui, dois tracinhos aqui, dois aqui, dois aqui. Aqui eu vou colocar um e aqui eu vou colocar 3, ó. Quais lados são iguais, professor? Esses dois, porque aqui tem um, aqui tem 2, então aqui tem 3, então aqui, esses dois são diferentes, e esses dois são iguais, tudo bem? Como já falei para vocês, a forma para calcular a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? A última, pessoal, é a área do losango, tá? Que a gente fala que é diagonal maior vezes a diagonal menor, Dzão diagonal maior, Dzinho diagonal menor, vezes dividido por 2, tá? Como que eu vou achar, professor? Vai estar no enunciado, ó. Essa linha aqui, ó, vai ser a diagonal menor, esta outra vai ser a diagonal maior. Pessoal, não se prenda à figura. Pode ser que a figura esteja assim, daí a nossa diagonal maior vai estar deitada e a diagonal menor vai estar em pé, tá? Mas o desenho, é óbvio, pelo desenho você sabe qual que é maior e qual que é menor, né? Então, vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Aqui, pessoal, ele tem de novo um quadrinho com as fórmulas, tá? Ó, como que eu calculo a área do retângulo? L ao quadrado, ou L vezes L, tá? Ou base vezes altura, tanto faz, tá, pessoal? Mas como o quadrado tem todos os lados iguais, eu posso dizer que é L ao quadrado. Como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura, certo? Base pode ser em cima e embaixo, pessoal, porque eu posso virar a figura, tá? Mas sempre a base vai ser a maior que a altura, tá? No caso do retângulo. No triângulo, eu vou sempre ter a base, a área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Pessoal, a altura do triângulo também eu chamo a atenção para vocês. Não é essa linha aqui, pessoal. É uma linha reta, que ela vem de um ponto aqui em cima até a base aqui embaixo. Então, é essa linha que vai ser a altura. Ou ela vai estar aqui fora, por exemplo, ela pode estar aqui, eu falo para vocês que a altura é aqui, ó. Pessoal, usa H como altura. Eu usei A aquela hora, mas usa H, porque A vai confundir às vezes com área, tá? Então usa H para altura, tá? Não faz diferença, mas usa H, porque vai que mais para frente vocês confundam o A de área com A de altura. Usa H como área, tá? Como altura, desculpe. Então a altura ou ela vai estar aqui dentro da figura ou ela vai estar aqui fora, aqui no desenho, tá? Vai explicar, mostrar para vocês. Mesma coisa vale para o paralelogramo, base vezes altura, só que a altura vai ser uma linha reta, ó. Igual eu falo para vocês, ó, ou ela está dentro da figura, a altura, ou ela pode estar aqui fora, tá? Tanto faz, ele vai te mostrar onde está a altura, tá? Em algum lugar a altura vai estar. Ah, vamos supor aqui, pessoal, onde vai estar? O que acontece aqui? Qual que é a fórmula?
base menor, base maior vezes base menor, aqui é um trapézio, né? Base maior vezes mais base menor, vezes a minha altura, dividido por 2. A altura, chama atenção, ou ela vai estar dentro da figura, ó, uma linha reta aqui dentro, ou ela vai estar aqui fora, tá? Não é este lado, não é este lado aqui, a altura não é esse lado, só fica bem claro para vocês. A altura H aqui. Agora, o losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Pessoal, agora eu falo para vocês, ou a diagonal vai estar fora da figura, que nem a altura, ó. Ele fala para você que aqui é D, e aqui é Dzinho e Dzão, ó. Ou ele vai estar aqui dentro, tá? Tanto faz, tá? O importante é que ele te dê os dados, tudo bem? Pessoal, professor, e se eu não souber qual que é a maior, qual que é a menor? Pessoal, não faz diferença. Você tem que saber o que é a diagonal. Mas qual que é menor, qual que é maior, faz diferença. Porque, por exemplo, vamos supor que a diagonal maior seja 5 e a menor seja 5 também. Faz diferença eu inverter a ordem? 5 vezes 5 ou 5 vezes 5 é igual, vai dar 25, tá? Ah, vamos supor que a diagonal... Se eu tiver o número lá, é fácil. Vamos supor que tem lá para você. Fala que uma diagonal mede 5 e a outra meça 3. Qual que é a maior, qual que é a menor? A de 5 é a maior, a de 3 é a menor. 5 vezes 3 é 15. Ah, professor, mas eu inverti a ordem, coloquei a menor na frente. Altera? Não. 3 vezes 5, 15 também, pessoal. Então não importa a ordem aí. O que vocês não podem confundir é o que é diagonal. Diagonal não é lado. Diagonal é uma linha que liga dois vértices não adjacentes, que eu já expliquei, que não estão no mesmo lado, tá? Então vocês não podem confundir diagonal com lado, tudo bem? E aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de exercício que talvez vai cair ali para vocês. Vamos supor que eu tenha essa figura aqui, ó. Eu tenho essa figura aqui e quero calcular a área só do meu triângulo amarelo. Ele fala para vocês que cada quadradinho desse mede 1 centímetro. Então, se mede 1 centímetro, esse retângulo, ele tem quanto? Ó, 1, 2, tem 2. E embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8, ó. Tá? Agora, professor, eu quero calcular a área só do meu triângulo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou calcular só a área do meu triângulo? Pessoal, ó, qual que é a forma para calcular a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2, certo? Qual que é a minha base do triângulo? Essa parte de baixo, então é 8. Então a área do meu triângulo ali vai ser 8 vezes a altura. Qual é a altura, professor? Não tá aqui, pessoal, ó. Não falei para vocês que é uma linha reta que sai desse ponto e vai até embaixo? Então é esse aqui, ó. Isso aqui é a minha altura, ó. Meu H tá aqui. Quanto mede isso, professor? Não sei. Conta aqui o quadradinho, ó. 1, 2. São 2 quadradinhos. Então vai ser vezes 2 dividido por 2. Então a área dessa figura aqui vai ser como? A área é igual 8 vezes 2, 16, dividido por 2, que é igual a 8 centímetros quadrados. Tudo bem? Ok, pessoal? 8 centímetros quadrados. Maravilha? Tentem fazer os exercícios, por favor. Tudo bem? Tchau, tchau.